Bom dia, vida, com gratidão e alegria. No ar, Espelho Mágico, o seu programa de saúde, moda, beleza, bem-estar, comportamento. E por falar em comportamento, há 69 anos, a Rádio Itatiaia leva até vocês, até nós mineiros, não é mesmo? A emoção pela voz. Agora, gente, a nova plataforma digital da Rádio Itatiaia, Itatiaia Doc, lançou, sabe o quê? Um documentário maravilhoso. São 6 episódios na primeira temporada, trazendo aí um olhar com muita sensibilidade dos moradores de Belo Horizonte durante a pandemia. Para falar sobre esse assunto hoje, nós convidamos a diretora de jornalismo da Rádio Itatiaia, Maria Cláudia Santos. Conosco também a coordenadora da Rádio Itatiaia, Fernanda Rodrigues. Hoje vamos trazer aqui informações, os bastidores sobre as ruas, portas fechadas, comerciantes desesperados, escolas fechadas, lição em casa, saúde, como é que andou aí a situação? Tudo isso e muito mais, elas vão contar aqui hoje para vocês. Mas antes, você fica esperando. E o look do dia, Patrícia Joe? Você que gosta de uma roupa bonita, vejam só essa calça maravilhosa, estilosa, preço bom, bonito e acima de tudo, né, gente? É fácil de encontrar. Onde? Autêntica Boutique. Os acessórios da RB Semijoias. É isso aí. Cliquem agora mesmo, procure os nossos parceiros, tá bom? Muito bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia. Prazer receber vocês aqui, viu? Prazer Sejam bem-vindas, nosso, abrilhantando o nosso espelho mágico. Prazer é todo nosso. Maria Cláudia, conta aqui para mim, para o nosso telespectador, como é que você teve essa ideia maravilhosa de produzir documentário sobre a situação dos moradores da pandemia? Como é que nasceu isso? Patrícia, na verdade, não é uma ideia assim só minha. Na verdade, era a gente trabalhar numa plataforma de audiovisual na rádio, já era um desejo, já era uma vontade mesmo de trazer isso também como uma forma de levar a mensagem que a gente tenta, né, as informações no dia a dia, as reflexões sobre a nossa sociedade, principalmente olhar sobre a nossa cidade, né, que a rádio traz muito isso. Só que com a pandemia, todo mundo ficou meio, né, parado, perdido, nós tivemos que mudar toda a lógica de trabalho, como todo mundo teve que fazer, e a gente parou de pensar em projetos assim tão diferentes. Mas, de repente, nós nos tocamos e pensamos, gente, a pandemia é algo tão diferente, tão inédito, né? E tocou as pessoas tanto, de formas tão iguais e tão únicas, que a gente tem que deixar um legado. E que legado, hein? A gente precisa de registrar isso que está acontecendo, como a nossa cidade está vivendo isso, como as pessoas estão sentindo esse momento. E aí mesmo com a dificuldade, né, de tudo, né, de se pensar em pandemia, em logística, a própria questão do isolamento, mais do que nunca, o nosso propósito foi muito, muito forte. A partir da ideia, a gente teve muita certeza de que era preciso contar essa história, né? Fernanda, unir esse olhar de sensibilidade, reunir toda a turma, toda a equipe da Rádio Itatiaia, transformar esse olhar sensível numa comunicação com propósito e transformar nesse documentário, foi muito difícil? Foi difícil porque, como a Maria já disse, o momento é inédito. Então, a gente tinha que... nós enfrentamos todas as questões da pandemia, foi feito tudo com muita segurança, porque nós fomos até as ruas, nós ficamos, por exemplo, no canto da rua, que é um espaço, né, da pastoral de rua, e convivemos ali com aquela população, mas obedecendo todos os cuidados. Não foi difícil no sentido que a gente tinha uma equipe muito boa, todos com o mesmo propósito, com a mesma ideia de mostrar que a pandemia, ela atingiu todo mundo. Mas é o que a gente fala, se a gente tem um navio, uns estavam lá em cima e outros lá, né? O mar é o mesmo, né? O mar é o mesmo, mas... E a gente conseguiu mostrar todos esses aspectos, assim, mostrando pessoas diferentes, em condições diferentes, mas que, de alguma forma, viveram e ainda vivem, né?
essa pandemia. Para você, telespectador, entender um pouco o que é esse material, que sensibilidade que é essa, nossa produção separou um VT, que é um VT geral, um trailer geral, para falar sobre o documentário. Com o oferecimento da CDL, A Gente Vive a Cidade, a produção da Creative Home pelo Tiago Tel. Eu quero mostrar esse trabalho inédito da Rádio Itatiaia. Uma pandemia parou o mundo em 2020. São Paulo pode ser o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Minas tem a primeira morte pelo coronavírus. Mais da metade dos casos suspeitos estão concentrados na região metropolitana. Calil anuncia fechamento de mais serviços e diz que combate ao coronavírus deve ser encarado como guerra. O morador de rua não está ali porque quer. Está ali porque falta algo, falta um trabalho, falta uma moradia digna, falta um cuidado, um olhar diferente, porque somos invisíveis. O meu psicológico está totalmente abalado. Tem hora que eu penso assim, eu vou ter que dar conta, mas eu penso positivo, fé em Deus, porque está difícil. Então, quando a gente foi sem entender para quando remarcar esses eventos, né, aquela ansiedade dos produtores, aquela preocupação, e aí, vai acontecer, não vai acontecer? Foi onde a gente entendeu que a situação era muito mais grave do que a gente imaginava. Vai ser muito bom quando acabar isso aí tudo, né? E o futebol vai voltar como era, né? Exuberante, bacana, uma das coisas mais importantes do mundo. Muita gente diz que o futebol não tem importância, mas é uma das coisas mais importantes do mundo, é o futebol. Quando a torcida voltar para o futebol, eu acho que vai resumir tudo numa palavra: alegria. Qual foi o primeiro rosto que invadiu seu pensamento hoje, assim que abriu os olhos? Alguém que vê todos os dias? Alguém que deixou de ver recentemente ou há muito tempo? Você tem pensado muito em quem ou no quê? A gente fica até arrepiada, gente, não é? Eu que fico emoção. Tá emocionada, né, Maria? Eu fico todas as vezes que eu revejo, principalmente os trailers, e não é nem tanto pelo nosso trabalho e a nossa luta, Patrícia, mas é porque a Fernanda está aqui para confirmar isso, todo mundo que participou. Foi um trabalho extremamente transformador para a gente. Com um olhar transformador. Em um momento de isolamento, a gente foi conviver e sentir as pessoas muito de perto. Então, era um momento que todo mundo estava muito carente com esse isolamento, né? Então, as pessoas estavam se mostrando e a gente estava querendo também aquela troca. Então, foi uma experiência que, assim, acho que ninguém ganhou tanto nesse trabalho, igual a gente, quem trabalhou, produziu e foi ter o contato com essas pessoas, né? Porque a nossa ideia não era, hora nenhuma, polemizar nada, não era discutir o que está certo, o que está errado, se tem que isolar, se não tem que isolar, enfim, nenhuma das discussões. Era um único objetivo e um único olhar, era saber como é que você está se sentindo nessa pandemia. E aí nós fizemos os recortes, que acho que foi a parte mais difícil, inclusive. Era documentar, né, todos esses recortes. Como que vocês escolheram, Fernanda, esses recortes, assim, os episódios, vocês escolheram como? Começar a partir de quando? Como é que foi isso? Começou a partir do momento que já foi pensado o documentário, a gente já tinha definido os temas, né? Porque a primeira coisa que a gente pensou, né, era o seguinte: fique em casa, não era? Primeira coisa para todo mundo: gente, fique em casa, fique em casa. E a população em situação de rua? Como é que eles vão ficar em casa? Os invisíveis, né? Não tem casa. E aí a gente falou assim, afetou o comércio, porque o que acontece? A gente sentiu de perto tudo isso no nosso trabalho no dia a dia na rádio, né? Nas coberturas, nas matérias, a gente já ouvia os comerciantes, a gente já ouvia os pais, os donos de escola. Então a gente falou assim, gente, a gente tem que transformar isso também em imagem, que já era, né, um sonho antigo da Maria, da gente produzir isso também. E nós fomos seguindo essa meta. E fomos encontrando os personagens, né? Que eu acho que quando a gente está com o coração com um propósito, com um desejo tão grande, as coisas vão fluindo. E foi isso que aconteceu. A gente tive a ajuda também na produção do Pablo Nogueira, da Ana Paula Pimenta,
né? Foi toda uma equipe e a gente foi encontrando, assim, personagens que são únicos, mas que representam toda uma sociedade. No respirador, que é o da saúde, foi, assim, um dos mais difíceis de ouvir as histórias das famílias que perderam ali, né? O seu irmão, o seu pai, ou pessoas que tiveram uma depressão agravada, ou convivem hoje com sequelas da Covid. Foi um, assim, dos mais difíceis. E como a Maria disse, o desafio, porque nós fizemos gravações enormes, né? De compilar isso, deixar isso, editar, né? E foi um que foi feito com a Maria Cláudia e o Thiago Tel, né? Maria, foi um desafio. Aliás, são episódios imperdíveis. Fernanda Rodrigues quer agradecer aqui as participações, não é isso, Fernanda? A gente precisa citar nomes porque a gente não faz nada sozinho. E eu queria agradecer ao professor André do Polos, da UFMG, que tem um trabalho muito bacana de pesquisa com essa população em situação de rua. A Cristina Bove, da Pastoral Nacional, que também abriu as portas, porque é um desconhecido. Quando a gente fala em empatia, e esse trabalho documentário trouxe muito isso, é mais difícil você ter empatia de longe. Você tem empatia quando você olha para aquela pessoa, quando você sabe da realidade dela. E foi isso que a gente fez, indo até essas pessoas. E a gente teve todo esse apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. Foi um trabalho que as pessoas se envolveram e nos ajudaram de todas as formas. Excelente. Gente, eu convido a todos vocês a entrarem na plataforma digital Itatiaia Doc. Maravilhoso, tem aí. Podem compartilhar, se inscrever no canal também, curtir. Um trabalho muito bem feito. Antes, eu vou chamar o intervalo agora. Não saiam daí, daqui a pouquinho a gente volta. Mas todo mundo sabe que a Sonoritá é a nossa parceira aqui do Espelho Mágico, né? Você não ouve direito, tá com problema de audição? Hein? Como assim? Ai, gente, o caminho é um só. Sonoritá. Procurem agora mesmo o Felipe. O telefone está na sua tela. É 99872-1006. 99872-1006. Sonoritá. Gente, daqui a pouquinho eu volto com elas. Maria Cláudia Santos e Fernanda Rodrigues. Elas que são aí as rainhas da Rádio Itatiaia. Daqui a tiquinho eu volto, viu, gente?